Igreja, eu tinha uma mensagem preparada durante a semana toda, tinha um tema preparado durante a semana toda. E, geralmente eu faço a mensagem e um dia antes de fazer a mensagem, eu me concentro na mensagem e escrevo a mensagem para que eu possa lembrar dos tópicos específicos e possa transmitir de maneira mais clara e não deixe passar nada daquilo que eu estava pensando durante a semana. E ontem eu tive uma dificuldade tremenda, Eu estava com o tema na cabeça, já estava com as escrituras na cabeça, eu estava já com tudo na cabeça, mas a mensagem não saía de jeito nenhum. E eu colocava no papel, eu fui lá, rasguei o papel, coloquei no papel, fui lá, rasguei o papel, falei, não sei mais o que eu vou fazer. Então eu fui lá, tomei banho, e eu falei, será que talvez nessa mensagem eu retiro? Então eu parei, descansei um pouquinho, orei, e do nada eu comecei a parecer o escritor da mensagem, e sim veio uma inspiração, do qual eu não estava imaginando, e eu acredito que é essa a mensagem, que não eu, mas o Senhor quer transmitir para vocês. Ok? Essa mensagem, na verdade, foi através de uma reflexão que aconteceu no meu dia de ontem. Ontem é no sábado, No sábado eu trabalho somente até meio-dia e eu estava fazendo o programa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer o programa de todos os meus dias. Então eu acordo, já planejo o que vai acontecer durante o meu dia. Eu sei que pode acontecer mudanças, geralmente acontecem muitas mudanças, ainda mais na produção, mas mesmo assim eu quero estar preparado para todas as mudanças que geralmente podem acontecer na minha vida. E aí eu estava lá, acordei, fui trabalhar, planejei o horário certinho para chegar, cheguei no horário, planejei os carros que eu ia recebi os carros, recebi um carro que eu era planejado, mas não assim consegui buscar o serviço. Até então, era tudo certo. Aí eu planejava ontem mesmo, ir para a reunião dos homens às 4 horas, Eu passei na casa do Donizete, e o Donizete falou: "Você dá uma carona para mim?" Tem que dar, Daí eu fui lá, passei no Donizete, dei uma carona para ele, e aí foi buscar o João, Foi buscar o João e estava na reunião dos homens. Tivemos na reunião, vários assuntos foram conversados e decididos, foi muito bom para quem estava aqui. Quem esteve a gente na próxima reunião para conseguir estar, porque é uma oportunidade muito boa para decidir como vai caminhar o reino do Senhor, a reino para a igreja. Enfim, foi feita as coisas, beleza, vida que segue, fechamos, fomos embora, bater uma foto, enfim, vocês viram a foto do grupo. Então o meu dia estava completamente tudo como planejado. E ontem mesmo a gente planejou fazer um churrasco, em família, onde estava reunido eu, o João, o Guerreiro, estava nós reunidos, as mulheres também, a Manu, a Pedro, no qual foi o primeiro churrasco do ano, E eu optei em fazer uma carne que é um preparo um pouco difícil, que é uma costela bovina, e essa costela é muito complicada de fazer porque ela demanda alguns cuidados e um certo tempo. Para quem não sabe, eu não gosto muito de churrasco, Então, a costela é feita mais ou menos durante 4 horas, e antes mesmo de vir para a reunião dos homens, a costela já estava lá no fogo, tudo esquematizado, e beleza. Eu vim para a reunião, enquanto isso eu falei para eles alimentando a churrasqueira com carvão, deu tudo certo, voltei para casa e falei, agora eu vou matar esse boi que vai morrer não, Ficou, a expectativa é que a costela ficasse maravilhosa, estava dando tudo certo, conforme o planejamento, desde quando eu acordei, mas infelizmente no meio do caminho, o João já estava organizado ali, porque sabe o que aconteceu, eu comprei um suco, um abacaxi, no qual eu queria fazer um suco de abacaxi. E aí eu fui lá, eu falei, vou fazer um suco, vou fazer um arroz. E aí foi o tempo de eu deixar a churrasqueira durante talvez uns 5 minutos. E do nada começou a pegar fogo em tudo. A costela é feita no papel celofane, e não sei se subiu a temperatura, eu não sei, eu não estava lá no momento, e explodiu o papel celofane. E caiu muita gordura no fogo, a gordura é inflamável e um fogo forte mesmo, mas fogo forte mesmo de
quase pegar fogo no teto da casa. E o João, né, em vez de apagar o fogo, colocando mais fogo, jogando água lá, né? E não pode. Mas enfim, a gente conseguiu apagar o fogo e a costela deu para salvar algumas partes, né? Outras partes infelizmente queimou. Mas o que eu quero dizer é tudo isso. Meu dia eu planejei 100%. Eu acordei, fui trabalhar, fui na reunião, preparei a comida, foi tudo, mas durante um momento do meu dia eu perdi o foco daquilo que eu estava fazendo. Virei as costas para a costela e fui focar no abacaxi. E ali foi o meu erro do dia. Porque a partir do momento que eu perdi o foco daquilo que realmente eu estava fazendo, as coisas saíram do meu controle. Poderia sim ter apoiado algo mais sério. Mas deu tudo certo. Mas é exatamente isso que eu quero falar hoje. Como está o seu foco hoje? Queria saber se você está focado naquilo que realmente interessa. Eu não sei se vocês sabem, mas durante o nosso dia nós tomamos mais ou menos 35.000 decisões e escolhas que vão fazer com que o nosso dia comece de uma maneira e termine de uma maneira. Uma pessoa na fase adulta, durante um mês, durante na verdade a vida toda, faz mais ou menos 1 bilhão de decisões durante a vida. Decisões simples que podem ser ditas, como por exemplo, que roupa eu vou hoje, como que eu vou pentear o meu cabelo, qual rua eu vou parar, qual caminho eu vou tracejar para chegar até a igreja, dentro da igreja, ou até mesmo, será que eu vou colocar o meu celular para carregar antes de tudo ou não? Isso tudo são decisões que tomamos durante o nosso dia, né? E a gente vê que a gente toma muitas e muitas decisões. E uma decisão que é mais importante que nós tomamos, né? E graças a Deus que a maioria da gente já tomou essa decisão, foi se render para o Senhor. E é muito interessante que hoje nós vamos falar de decisões e de não perder o foco nas nossas decisões. Eu separei alguns livros para nós vermos. Na verdade, foram 3 exemplos dos quais pessoas que estavam totalmente direcionadas para um assunto, direcionadas para uma missão, e nós vamos ver o que aconteceu com elas ao perder o foco e o que aconteceu, qual foram as consequências. Igreja, eu posso decidir errado a caminho que eu vou trabalhar. Eu posso decidir errado aonde eu vou parar no carro. Agora mesmo eu parei num lugar ali que pensei que era fechado, que era de frente ao escola ali, mas veio agora uma senhora pedindo para eu tirar o carro. Então eu fiz uma decisão errada. Mas essas decisões são perdoadas e podem acontecer. Mas a decisão de perder o foco no caminho de Jesus Cristo é uma decisão que nós não podemos nem sequer dar o luxo de cometer. A Bíblia vai nos dizer que a partir do momento que nós decidimos entregar nosso corpo para Cristo Jesus e por alguma coisa nós voltamos atrás e decidimos a não entregar nosso corpo, não dedicar a nossa vida para Cristo Jesus, nós temos um grande problema, porque fala aqui mais ou menos 7 espíritos ruins irá dominar a gente. Eu não sei se vocês têm algum exemplo disso, mas realmente acontece. Vocês conhecem alguém que era totalmente fiel a Cristo Jesus e do nada perdeu o foco no Cristo Jesus e ficou muito mais piores do que aquilo que era antes de ser batizado. Então, decisões e erros que não podem acontecer, por exemplo, essa. E pode acontecer, porque infelizmente o mundo é muito atrativo. E se nós não estivermos firmados no Senhor, essas coisas podem e tem grande risco de acontecer. Convido a vocês a ler suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro 5,8. E seja
Deixei um alerta de vigília. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Igreja, se vai servir de incentivo ou não, se hoje você está firme no Senhor, tenha total certeza que o inimigo não quer isso. O que ele quer realmente é que você caia na fé. Mesmo o inimigo sendo totalmente derrotado, ele é fiel naquilo que ele quer, ele é fiel e deseja muito pegar você de volta para ele. Hoje, através de Cristo Jesus, através da cruz do Senhor, nós temos o Senhor nos dê salvação, porque Jesus Cristo pagou um preço muito forte, né? E ele não perdeu de volta. Eu quero convidar vocês agora a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 25. Versículo ao 29. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pedra. Desculpa, estou lendo errado. 29. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Pois eles puseram o nome de Esaú, o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim o seu direito de filho mais velho. Esaú disse: está bem, estou quase morrendo. Que valor tem para mim esse direito de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez o juramento e assim passou a Jacó o seu direito de filho mais velho. Hoje parece besteira quando nós falamos de filho mais velho ou filho mais novo. Hoje, se porventura acontecer um óbito dos pais, a justiça determina que todas as coisas sejam repartidas de maneira igual. Se for 2 filhos, 50-50. Se for 3 filhos, 33% para cada um. E por assim em diante. Mas anteriormente, lá no começo, não era assim. Quando o filho mais velho nascia, por mais que seja uma questão de pouco tempo, de minutos, como foi no caso aqui, o filho mais velho ainda tinha certos direitos e certas regalias e certas posições que o filho mais novo não tinha. E aquilo era algo muito precioso. E por uma besteira, Esaú acaba acontecendo o quê? Perdendo o foco. A gente olhando a história fala, como Esaú foi burro, como ele foi guloso, né? Estava com fome lá, gostava tanto de carne. Fala, o que é essa carne, o que é essa coisa vermelha que poderia ser uma carne, algo do tipo? E ele estava faminto. Ele acabou perdendo o direito de ser filho mais velho, todas as bênçãos de ser filho mais velho, por causa de uma besteira. E a gente olhando e fala, como que ele foi burro, como ele não estava preparado. Mas e nós? Como nós podemos perder o nosso direito de ser colocado no reino do céu por algumas atitudes? Como nós podemos perder a nossa salvação por de algumas coisas que com certeza podem nos tirar do reino do Senhor? E eu não digo uma certa atitude de, por exemplo, só uma mentira. Só que a partir da primeira mentira, a vida pode continuar normal. E quando você vai ver, você vai estar todo enrolado pelo pecado. Você vai estar todo entrelaçado pelo pecado. E aí fica muito difícil. E aí, infelizmente, acontece o quê? Você acaba caindo no lobo que está rodeando sobre nós. Você vira uma presa facinha. Você vira um pedacinho de carne no lobo vir e devorar você. Igreja, eu não sei se o foco de vocês está totalmente na salvação. Não estou dizendo que não é importante a gente focar em
em algumas coisas, como por exemplo, ter uma vida estável é muito importante, ter uma saúde boa é muito importante, mas o que é mais importante em nossas vidas sempre é focar no Senhor. E isso pode ficar difícil quando nós estamos distantes do Senhor. Na quinta-feira, quem teve a oportunidade de estar presente na aula do José, também muito boa, fala um pouquinho disso, né, José? Do foco que Jesus teve, nós vamos ver isso hoje também, como Jesus estava focado e determinado no momento de sua vida. Então, infelizmente, Esaú acabou perdendo o foco por uma questão besta e ele não conseguiu o objetivo que ele tinha, não conseguiu recuperar o objetivo. Então, isso é muito perigoso. Às vezes nós focamos em alguma coisa, em algum lugar, e isso daí pode fazer com que nós percamos a nossa salvação. Ok? Quero de novo convidar vocês a ler suas Bíblias no livro de 2 Samuel. O versículo é o 11. Segundo Samuel 11, de 2 a 4. Eu sou muito fã de Davi, por toda a trajetória que ele fez na vida dele. Nós vemos Davi jovem, com muita fé, jogando gigante. Nós vemos Davi sendo perseguido pelo rei, se escondendo do rei, que não queria matar o rei, porque o rei era escolhido do Senhor, de apoio do Senhor. Nós vemos Davi uma pessoa íntegra, nós vemos Davi um guerreiro, uma pessoa segundo o coração de Deus, mas infelizmente Davi acabou manchando um pouco a sua história, porque ele acabou perdendo foco. Aqui no capítulo 11, do segundo Samuel, no versículo 2, que fala o seguinte: uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher, e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles trouxeram e Davi teve relações com ela, porque Batseba tinha justamente terminado o seu ritual. Daqui para frente a gente sabe o que aconteceu. Daqui para frente só foi de trás, da frente para trás. E Davi encontrou coisas que não esperavam. Davi sabia totalmente quem era aquela mulher, sabia que ela era esposa de um dos seus soldados, ele tinha essa ciência, mas em um determinado momento de sua vida, ele perdeu totalmente o foco. Era para talvez ele estar lá na guerra, lutando contra os inimigos, mas por capricho decidiu ficar em um lugar. E esse é o grande perigo, igreja. O grande perigo, se nós estivermos em um lugar que não devemos estar, o risco é muito grande de perdermos o nosso foco. Então, o que eu, um servo do Senhor, um templo que habita o Espírito Santo, estarei fazendo em locais que não é posto para mim? Eu sou determinado a estar em alguns lugares. Hoje mesmo eu poderia estar em vários lugares, mas nós decidimos estar aqui, doando ao Senhor. E além por isso, porque se nós não estivéssemos aqui, algo de ruim poderia estar acontecendo em nossas vidas. O que foi exatamente o conselho de Davi. Davi, o erro dele começou, na verdade, não quando ele olhou aquela mulher, mas começou quando ele perdeu o foco e não estava junto das batalhas. Afinal, ele era o rei sim tinha que ir à frente da batalha. E Davi era um dos melhores guerreiros que já existiu em todo Israel. E aí, a gente vê Davi perdendo foco, indo lá, ficando com a mulher, tendo relações com a mulher que era casada. E aí a gente vê Davi engravidando aquela mulher, a gente vê Davi cometendo um pecado, a gente vê Davi matando, colocando para matar o marido dela, colocando na frente da batalha. E aí a gente vê como é ruim quando a gente perde o foco.
Então a gente vê como é ruim quando as coisas viram uma bola de neve. Só que se acontecer uma bola de neve é porque fez a primeira coisa. Como é ruim quando a gente não está focado 100% naquilo que deveríamos estar. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi, depois daquele dia, a paz de Davi nunca mais foi a mesma. Porque Davi cometeu um assassinato de uma pessoa pura, de uma pessoa do povo de Deus. Lembrando que Davi não quis matar o rei Saul quando ele estava perseguindo Davi, mas mesmo assim Davi teve que matar uma pessoa. Teve que, a responsabilidade do sangue daquele soldado do seu exército caiu sobre ele. Então a gente vê que quando a gente perde o foco, alguns valores que estamos coligados, está forte em nós, acabam não fazendo sentido. Coisas que eram simples de não matar o povo de Deus, acabam acontecendo. Então a gente vê que alguns valores da minha vida são fortes, mas se eu perder o foco, pode ser destruído, porque eu vou estar completamente perdido. A gente vê que Davi se arrepende muito, pede perdão para o Senhor, e o Senhor reconhece que Davi estava totalmente arrependido daquilo e perdoa Davi. Só que o Senhor Deus é justo e não fez com que Davi saísse sem consequências. Através dessa perda de foco de Davi teve um filho morto. Esse mesmo filho que foi filho de uma traição morreu. Davi sofreu, rasgou suas roupas. E ainda o profeta Samuel foi lá e fez com que o próprio Davi julgasse ele mesmo, através de uma conversa que tem no decorrer da vida. E isso aconteceu. E Davi reconheceu ali seu erro. E a gente vê que Davi teve consequências onde um filho acaba matando o outro filho, um filho acaba estuprando a própria irmã. A gente vê que um filho acaba perseguindo Davi de uma maneira muito astuta, de uma maneira muito rebelde. Isso tudo por conta de uma simples perda de foco. Então a gente vê como uma simples coisinha, quando não caminha com o Senhor, acaba totalmente perdendo o foco. E a gente vê, será que é possível não perder o foco? Igreja, é muito difícil, mas com certeza é possível não perder o foco. A gente vê Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Convido a vocês a ler lá. Antes disso, quero convidar vocês, na verdade, para o que nosso último exemplo que nós vamos ver. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 57. Aqui é aquela velha história que a gente conhece, onde Pedro negou Jesus algumas vezes. Versículo 57, no capítulo 22 de Lucas. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo dali um homem viu e disse: você é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu. Você estava mesmo com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E ali, Pedro, aquele homem que era forte, aquele homem que era corajoso, aquele homem que pouco antes desse acontecimento sacou a espada e cortou a orelha do soldado romano, esse mesmo homem se acovardou e perdeu o foco. Naquele momento, infelizmente, Pedro não estava preparado para aquilo, porque ele estava completamente, como que eu posso dizer, triste emocionalmente. Afinal, esse mesmo Pedro perdeu o foco ali naquele instante. A gente vê um Pedro totalmente arrependido de coisas. A gente vê um Pedro que superou ele mesmo, chorou amargamente depois disso, saiu chorando porque ele ouviu o galo cantando, ele viu tudo aquilo e viu que realmente tinha errado. Um arrependimento profundo, mas um arrependimento do qual ele reconheceu e com certeza ele lembra sempre daquilo. E se entristeceu muito,
principalmente quando Jesus, pouco tempo depois de renascer, de vencer a morte, foi ter uma reunião intensivão com seus discípulos, com seus apóstolos, e falou para Pedro, você me ama? Sim, eu amo, então cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, eu amo, Senhor, então cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor. Já Cristo, Pedro, claro que eu te amo, então cuide das minhas ovelhas. Então Jesus teve que fazer aquilo para Pedro, para ele relembrar que ele perdeu o foco. Porém, aquilo em Pedro fez uma transformação tão grande em Pedro. E aí nós vemos, quando nós perdemos o foco, nós temos um diálogo 100% sincero com Jesus após isso, nós somos transformados. Então é aquilo que nós precisamos perder o foco para alcançar a salvação. Não. Mas caso nós perdemos o foco, busque o Senhor Jesus com todo o seu coração. Assim como Jesus buscou de todo o coração. E ele foi completamente salvo. E não só isso, Pedro foi pedra da igreja. Pedro, sobre a sua pedra, edificarei a minha igreja. Palavra do Senhor Jesus. Nós vemos Pedro lá no Atos, capítulo 2, fazendo coisas incríveis, em frente de várias pessoas, determinando que o Senhor é o Senhor, falando que aqueles que se arrependam e se batizem. Então a gente vê Pedro fortalecido através do ritual que aconteceu lá atrás. Então, se porventura eu perder o foco, temos uma solução, que é buscar o arrependimento, buscar uma conversa sincera, a gente ser sincero mesmo, assim não querer mais fazer aquilo e focar no Senhor, porque foi exatamente isso que Deus fez. Nós temos hoje uma esperança de vida eterna, porque Jesus Cristo não perdeu o foco. E sabe o que é interessante? Jesus foi uma das pessoas mais tentadas de toda a história da humanidade. Jesus, o próprio Satanás, o próprio inimigo, foi tentar o Senhor no deserto. Nós vimos aquilo que o José falou, está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, aonde então, Mateus 4, versículo 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome, então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que pedras virem pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive de pão, mas de tudo que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus a Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue daqui para as escrituras sagradas, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-los com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não põe à prova o Senhor seu Deus. Então aqui a gente vê Jesus tendo total oportunidade de perder o foco. Afinal, 40 dias sem comer, 40 dias de jejum, era muito difícil. Eu imagino o quanto Jesus estava focado, desde o momento que nasceu até o momento da cruz. E detalhe disso, Jesus não estava focado, igual nós estamos focados para a nossa salvação. Jesus estava focado para morrer e sofrer por nós. Você entende como era difícil o alvo de Jesus, a dor que Jesus estava a passar? Você consegue entender e ver que eu estou focado, eu quero estar focado principalmente para a minha salvação. Isso eu quero estar focado, porque lá eu sei que eu vou ter todos os meus dias eternamente. Mas Jesus estava focado ali para cumprir uma missão que iria lhe causar dor, iria lhe causar tristeza, vergonha, humilhação, ia ser um marco
para a humanidade tremendo. Mas Jesus estava lá focado, porque ele focava em salvar todos nós. Então, a partir do momento que a gente perde o foco da nossa salvação, a gente está olhando para a cruz do Senhor e falando, infelizmente, foi em vão. Esse é o perigo dele. Que possamos não perder o foco. O nosso Salvador, em momento algum, perdeu o foco. Ele foi justo em todos os momentos da vida dele. Ele seguiu a vida dele de maneira íntegra. E teve um momento que ele falou para o Senhor: Senhor, se puder, afasta esse cálice de mim, mas estou aqui para fazer a sua vontade. E essa era a vontade de Deus. A vontade que Jesus estivesse na cruz e sofresse por todos nós, para que possamos ter a salvação. Então, o único que tinha um foco não muito agradável, fisicamente, suportou e firmou pelo amor ágape de cada um de nós. Então, igreja, quando talvez nós pensarmos em perder o foco, lembre-se que Esaú perdeu a sua primogenitura, o direito de ser filho mais velho, por uma besteira. A gente vê que Davi acabou manchando a sua história, manchando parte de sua história, pelo fato de um desejo carnal dele, e teve consequências. A gente vê Pedro perdendo o foco, sendo acovardado. Pedro que era corajoso, que era uma pessoa espontânea. A gente vê Pedro perdendo o foco e passando vergonha, sendo humilhado, se arrependendo, tudo isso. Mas porém foi perdoado porque teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porém, a gente vê Jesus, que mesmo tendo um foco, um alvo não agradável para o corpo dele, ele foi lá, em todos os momentos, todos os dias de sua vida, até o final, focando na missão dele, nunca, jamais sequer um dia pensando em desistir de todos nós. Então, eu não sei qual é o seu foco, espero que seja sempre o primeiro foco, alcançar a salvação. Foque totalmente e saiba que o risco de perder o foco é completamente perigoso. Ok, igreja? Essa foi a mensagem do qual eu estava treinando e estudando para passar para vocês. Alguns focos a gente pode perder, igual aconteceu lá, já aconteceu, perder o foco da costela. Algumas coisas é tolerável a gente errar, porém, focos que a gente perde para a nossa salvação, esse jamais, porque é ele que vai determinar como vamos passar os nossos dias e a nossa eternidade depois que a gente partir daqui. Ok? Deus seja louvado.